Louvado seja Deus. Que Deus abençoe sua vida primeiramente. É uma alegria poder estar aqui novamente para a honra e glória do Senhor. Para trazer uma palavra para o seu coração de grande valia. Eu tenho certeza que essa mensagem vai somar para a vida de todos aqueles que têm nos acompanhado no trabalho do nosso ministério, a Torre dos Intercessores. Pai, eu te agradeço e te peço que o Senhor venha estar conosco mais uma vez. É uma grande alegria para mim poder estar aqui para ser um instrumento nas suas mãos. Que esse canal seja consagrado e abençoado para levar as boas novas, os testemunhos, as bênçãos que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, eu venho com grande alegria poder anunciar, porque o Senhor tem nos dado as ferramentas para que possamos usá-las para a tua glória. Faça, Deus, ó Pai, a tua vontade e o teu querer e, ó Pai, fale conosco por meio da sua palavra, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Louvado seja Deus. A palavra que nos traz o entendimento sobre a vontade do Pai. O quão é diferente, o quão maravilhoso é estar a nossa vida pautada na vontade do Senhor. E quando nós, louvado seja Deus, nos posicionamos a sermos filhos, há uma grande diferença. Porque a maior diferença na vida de um homem e de uma mulher é o quando ela se posiciona, é o quanto ele se posiciona naquilo que Deus o chama. A primeira chamada de Deus para nossas vidas, no capítulo de Salmo, número 1, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. E o que é o conselho dos ímpios? Nada mais é do que, aleluia, aquele direcionamento, é aquela forma antiga. Por exemplo, eu que um dia andava perdido, eu que um dia andava em ira, eu que um dia andava em transgressão, nos momentos de dificuldade, eu já escutava o ímpio, ou já escutava o mau conselho, me dizendo: filho, faz isso. Se te bateram, bata. Se xingaram, xingue. Se comporte, realize, faça, mas não aceite. Todas as vezes que nós, louvado seja Deus, em nossa vida, agimos de conformidade com a nossa velha, antiga natureza, nós estamos simplesmente seguindo o conselho dos ímpios. Porque no momento da dificuldade, em vez da gente seguir os conselhos do Espírito Santo e os conselhos do Senhor na nossa vida, nós acabamos dando lugar para a carne e com isso causando ainda mais problemas e dificuldades. O conselho dos ímpios sempre trará dificuldades, porque todas as vezes que há um conflito dentro de casa ou algum problema a ser resolvido, a melhor forma que o ímpio traz para mim e para você é que você deve resolver na briga, deve resolver da forma que der. Mas a vontade do Senhor, em mediante a conflitos, como a palavra do Senhor nos ensina, o Senhor nos chama a ter um coração humilde, um coração cheio de amor, um coração onde a gente pode resolver estes problemas e essas dificuldades com um diálogo e com sabedoria e com conhecimento de Deus. A melhor forma da gente sanar qualquer tipo de dificuldade em nossas vidas é resolver com paciência, com amor. E a maior ferramenta que Deus pode dar a um homem e uma mulher é o perdão. Porque o perdão, ele resolve todas as coisas. Esse é o conselho do Senhor. Se você pode perdoar, perdoa. Se você não consegue perdoar, mesmo assim você ora, você clama pela presença de Deus e não segue o conselho dos ímpios. Mas você, louvado, segue os conselhos do Senhor. A palavra também nos arremete a não se deter no caminho dos pecadores. Muitas das vezes nós nos arremetemos a deter no caminho dos pecadores. É quando nós, louvado seja Deus, como cristãos, como servos do Senhor, nós simplesmente andamos nos mesmos caminhos. Tem gente que vai andar no caminho do ímpio e vai se deter no caminho do ímpio e dizer: eu faço, eu estou lá, mas eu não pratico o que eles estão praticando. Mas a palavra do Senhor diz que nós não devemos deter naqueles antigos caminhos. Se nós estávamos antes na nossa vida vivendo aquele caminho de destruição e agora temos, às vezes, aquelas pessoas que andavam no caminho de destruição, eu não devo mais viver aquele caminho, eu não devo estar mais detido naquele caminho, eu não devo estar vivendo juntamente no meio daquele lugar onde se pratica o pecado e a iniquidade. É a vontade do Senhor que nós venhamos abrir o nosso coração, porque o conselho do Senhor é que nós, como servos do Senhor, não podemos deter ou permanecer aonde o pecado se prolifera. Parece até um contraposto, mas não. Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor, ele ama todos os pecadores, mas ele não ama a prática do pecado.
O conhecimento aqui não é você distinguir, porque Deus não faz exceção de pessoas. O Senhor está falando que você não deve amar e nem estar e nem se deter no caminho da prática daqueles que vivem na vontade do pecado ou na prática dos ímpios. Você deve amar aqueles que estão afastados, deve pregar, deve ajudar, deve auxiliar, mas não se deter no caminho dos pecadores. A palavra do Senhor diz que também não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores. Os escarnecedores são aqueles que falam, que zombam de Deus. Tudo aquilo que zomba de Deus, tudo aquilo que zomba do que é sagrado. Todas as pessoas que usam o nome do Senhor para brincar, ou até mesmo em brincadeiras, para zombar daquilo que é sagrado, nós não devemos sentar nas rodas dos escarnecedores. Nós não devemos ser participantes nessas rodas. Porque, de fato, se nós entendermos a vontade do Espírito Santo de Deus, de forma alguma, um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem, uma jovem, seja quem for, jamais permanecerá num caminho de destruição, jamais se sentará, porque quando você recebe o Espírito do Senhor na sua vida, algo novo acontece. O desejo muda, a vontade muda, você jamais vai se assentar. Mas se tem alguém ainda se assentando nas rodas dos escarnecedores, é necessário rever as suas atitudes para com a sua vida na presença do Senhor. A palavra do Senhor diz que, mas aqueles que nasceram, aleluia, do Senhor e da vontade do Senhor, o verso de número 2 se cumpre dizendo, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Na lei do Senhor, medita de dia e de noite. A vontade de Deus para nossas vidas, apesar que nas nossas atualidades, a dificuldade de pegar a palavra do Senhor para que possamos estudar ou examinar as Escrituras, a maior dificuldade que temos é pegar a palavra para poder estudar, a palavra para poder ler, para nos alimentar. O inimigo tem lutado de todas as formas, por quê? Porque quando nós desenvolvemos em nosso coração um prazer em ler a lei, meditar na palavra de dia e de noite, há um grande resultado na nossa vida. Você sabia que a maior parte das bênçãos que pode vir sobre a sua vida e sobre a minha vida, em meditar a palavra de Deus, ela faz com que todas essas bênçãos venham sobre nós. Porque o verso de número 1 diz que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Porque o inimigo não pode te obrigar a fazer aquilo que você não quer. Mas se quer, então é porque você quer. E o Senhor quer que nós venhamos ter prazer na lei do Senhor e meditar nela de dia e de noite. Por quê, irmão? Pois o verso de número 3 diz, pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, ao qual dá o seu fruto no seu tempo. Quer dizer que quando nós meditamos na palavra, vamos ser homens e mulheres frutíferos. Nós teremos vontade de orar, vontade de pregar, vontade de adorar, vontade de estar nos caminhos que Deus tem preparado. E os caminhos do Senhor são retidão, são justiça. Por que muitas das vezes nós não estamos andando no caminho que comete ou promove a gente gerar frutos? Porque nós não desenvolvemos o prazer na lei do Senhor. E a palavra do Senhor diz que nós daremos frutos, seremos como árvores plantadas junto ao ribeiro das águas. Nós daremos frutos ao tempo da vontade de Deus. E as nossas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Isso é importante para um homem de Deus, isso é importante para uma mulher de Deus, isso é importante para um pai de família. O pai de família é como ele fosse uma árvore. Ele é uma árvore. A mulher de família é uma árvore do Senhor em sua casa. Seus filhos são os pequenos, os rebanhos que o Senhor colocou. Só que quando essa árvore, esse homem de Deus, essa mulher de Deus não medita, ela não tem compromisso, ele não tem compromisso fixado com a vontade de Deus, as folhas dele murcham. Então ele não está mais plantado no ribeiro das águas do Senhor. E acaba que ela seca e os seus frutos não acontecem. E quem está aninhado debaixo da sombra dessa árvore não vai ter sombra, vai ter sol. E começa a ferir os que estão debaixo. O pai de família tem que entender que ele deve ser uma árvore. A mãe de família deve ser aquela que ora, aquela que clama, uma árvore que tem folhas, que tem frutos, para alimentar a sua casa, a sua família e dar proteção, dar cobertura espiritual. A maior parte da nossa atualidade é ver, louvado seja Deus, crianças se afastando do coração de Deus, abraçando e amando o caminho e voltado à vontade do ímpio, à vontade daquilo que desagrada a doutrina e a vontade do Senhor, por causa da falta de responsabilidade desse pai e dessa mãe.
que é, aleluia, a árvore para proteger. A palavra do Senhor diz, do verso de número, louvado seja Deus, 3, na parte B, ao qual dá o seu fruto ao seu tempo e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Quer dizer que esse homem que medita na lei do Senhor, esse homem que busca a vontade do Senhor, esse homem, aleluia, esta mulher que clama pela glória de Deus, a vida dele, a vida dela será transformada, ela vai dar fruto e tudo que ela fizer prosperará. Porque tudo aquilo que eu coloco na mão do Senhor para fazer pelo Senhor e pela vontade do Senhor, prospera na minha vida, prospera na sua vida e prospera na nossa casa. O verso de número 4 diz, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. O Senhor não tem agradado do coração das pessoas que têm vivido como pessoas ímpias. O ímpio, ele é o oposto do justo. O ímpio é aquele que não quer saber de Deus, que não clama por Deus, não se importa com Deus e não busca a vontade de Deus. Ele está vazio. Por isso a Bíblia diz que o ímpio ele não é como o justo, mas ele é como a moinha que o vento espalha. A moinha é aquela bolinha, né? Aquela bola de pelo que a gente vê em alguns filmes aí, rodando nos desertos. O vento bate nela, ela vai voando para onde for. Porque o vento representa essa vida, o vento da vida, né? Aquele vento que bate para cá e bate para lá, daqui a pouco está aqui, depois a pouco está lá, arruma um problema aqui, arruma um problema lá. Ele não permanece fixo, ele não tem fixação. Como Deus pode trazer bênção, como Deus pode trazer vitória, como Deus pode estabelecer a casa, como Deus pode plantar ele como uma árvore, como ele pode ser frutífero na presença do Senhor, se ele é como uma moinha que o vento espalha. Ele é levado pelo vento, ele não tem raiz, ele não tem profundidade, ele não deixou Deus trabalhar. Ele não é um homem, uma mulher bem-aventurada, que ele não busca a face de Deus. Mas quando o problema bate na porta, quando a doença chega, quando a enfermidade chega, todos nós corremos. Eu falo isso, irmãos, porque um dia eu também fui ímpio. Eu não buscava o Senhor. No momento da dor, no momento da aflição, da dificuldade, é que eu clamei ao Senhor, mas eu aprendi que, louvado seja Deus, o grande amor do Senhor nos ensina a sermos homens e mulheres totalmente transformados pela vontade de Deus. Eu parei de ser aquele ímpio, aquela moinha que o vento espalha. Por isso o verso de número 4, na parte B, diz o seguinte, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. O verso 5 define os ímpios. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo e nem os pecadores na congregação dos justos. Quer dizer, esse versículo reflete por que as pessoas que vivem no pecado e amam o pecado não permanecem na presença, não permanecem na casa de Deus. Porque o pecado nos envergonha e ele nos move para lá e para cá. Nós não conseguimos ficar em paz, não achamos tranquilidade e felicidade. Não encontramos a paz, a verdadeira paz que excede todo entendimento. A paz que vem do alto, a paz que traz tranquilidade, a paz que organiza a casa, a paz que transforma nosso viver. Os pecadores não permanecerão na congregação. Não é porque Deus afasta, não é porque Deus joga para fora, não é porque Deus faz exceção, é porque o pecado nos traz a consciência que não há como nós permanecermos dentro da igreja pecando. Dentro da igreja e vivendo nos mesmos pecados. A nossa vontade, não, Senhor, né? Não tem como a gente ficar, peca e... Não, a gente precisa tomar atitudes que vão mudar a nossa vida. Se há alguma área da nossa vida que precisamos ser transformados e mudados, é através da meditação da palavra de Deus. É através do afastamento do caminho daquilo que eu vivia. E a Bíblia vai dizer que os ímpios não subsistirão, não permanecerão na igreja. Não permanecerão vivendo a busca da presença de Deus. Não permanecerão nos cultos de louvor, nos cultos de oração. Não permanecerão. Porque a vontade de Deus é que nós venhamos permanecer. E a vontade de Deus é que nós venhamos nos converter. Uma palavra. O evangelho não é comida, não é bebida, mas é gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Não é o que eu preciso ouvir, não é o que eu quero ouvir. Ah, pastor, você não falou aquilo que eu queria ouvir. Eu queria tanto ouvir que Deus é comigo. Como Deus pode ser comigo se eu viver pecando? Como Deus vai ser comigo se Deus não vai agradar? O Senhor quer se agradar de mim. É quando eu me estou plantado, é quando eu estou buscando, é quando eu me disponho a fazer a vontade do Espírito. E a palavra de Deus, no verso de número 6, conclui a mensagem. Qual mensagem?
Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Louvado seja Deus. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio vai perecer. Eu acho tão lindo ouvir uma palavra como essa, porque quando a gente lê a palavra sobre caminho, é interessante. O meu cameraman está aqui comigo, sempre me ajudando, meu filho, que Deus abençoe grandiosamente. É uma bênção de Deus poder deixar esse conteúdo gravado, registrado, porque vai lembrar para mim, vai lembrar para os meus filhos, vai lembrar para minha família, vai lembrar para você que nos acompanha. E eu tenho certeza que essa mensagem vai ser compartilhada e levada para outros corações. Essa é a vontade de Deus, a palavra da verdade. Eu quero destrinchar essa palavrinha aqui, ó. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos. A palavra caminho para o Senhor, ela não é definida com os nossos passos. Entende? Porque, olha só, antes da gente pensar em, por exemplo, eu vou comprar um pão na padaria, ok? Mas antes de eu ir comprar o pão, teve que ter o pensamento. Então, o meu caminho não é definido pelos meus passos, mas pelo que eu penso. O meu pensamento é o que concretiza a minha ação. Tiago falava sobre isso. O apóstolo Tiago disse que a fé sem obra, ela é morta. Eu posso ter fé e eu acreditar, mas eu não colocar em prática, não vai ver milagre acontecer na minha vida. Assim também, o que eu penso é os meus caminhos. Quer dizer, quando eu penso, vou lá comprar agora, lá na padaria, vou comprar um pão. Aí eu pego o dinheiro, eu já calculo o que eu tenho que pensar. Opa, tenho que comprar, quantos pão que vai ser. E aí eu tomo atitude e vou lá comprar o pão. Isso é o que o Senhor está falando, porque o Senhor conhece o caminho. Deus, Ele quer saber os nossos pensamentos. Consegue entender? Se a gente observar o livro de Jeremias, no capítulo de número, louvado seja o nome de Jesus, 17, louvado seja Deus, do verso de número, eu quero que vocês acompanhem comigo, o verso de número 9, diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, perverso, quem o conhecerá? O verso de número 10, eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas, isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então Deus, Ele traz julgamento, Ele prova os pensamentos. Então o seu pensamento é o que define. Você já viu que você levanta de manhã, está naquela luta, está naquela prova, vem aqueles pensamentos ruins? É a influência do mal, é o ataque do inimigo. Está descrito no livro de Efésios, capítulo 6. A nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas sim contra os principados e potestades. Quer dizer que é uma batalha espiritual contra mim e contra você. As setas do inimigo que tentam inflamar nosso pensamento. Aí a gente pensa, não, estou desanimado, não quero mais o Senhor, não quero buscar a presença. Aí o inimigo seta na mente, ó. O pastor não ajuda, o fulano está tudo errado, a igreja. O problema não é a igreja, o problema é o meu pensamento, o problema é o que eu estou pensando, porque a minha vida é definida pelo que eu penso. O Senhor conhece o caminho, o pensamento do justo, mas o pensamento do ímpio perecerá. Por isso que todo aquele que faz a vontade de Deus, ele permanecerá para sempre, ele viverá eternamente, porque ele não faz o pensamento seu, mas ele pensa a vontade do Senhor. Então, toda vez que a pessoa pensa em sair da presença de Deus ou ir para longe, ou seja, eu vou mudar, eu vou sair da igreja. Ela não sai da igreja quando ela fala para o pastor, estou indo embora. Eu não vou ficar mais nessa igreja, o problema é esse. Ela já estava com um pensamento longe da igreja, longe do Senhor e longe da presença há muito tempo. Porque Jesus disse, para a gente pecar, basta a pessoa olhou para aquilo que não é seu e desejou, você já pecou. Pensamento. Você tem que guardar o seu pensamento. Por isso que quando o Senhor diz que é para meditar na lei do Senhor, meditar de dia e de noite, é que Ele quer que a gente esteja o nosso pensamento como o coração daquele que busca o que é justo, aquilo que é fiel, aquilo que é justo, aquilo que é certo. A palavra do Senhor, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. O caminho dos ímpios vão perecer. O caminho do ímpio vai perecer. Porque a obra do ímpio vai perecer. Ele pode até executar tudo que ele quiser, o plano que ele quiser, a maldade que ele quiser, mas tudo perecerá, será queimado pelo fogo. Mas a obra do justo prevalecerá. A pregação do evangelho
prevalecerá. A obra do justo prevalecerá. Por isso, nós podemos abrir mão de nós. Podemos, louvado seja Deus, dar a nossa vida para o Senhor. Podemos nos posicionar naquilo que Deus quer. Podemos nos arrepender dos nossos pecados para que possamos verdadeiramente encontrar um grande motivo para viver, um grande motivo para se pensar, um caminho para se chegar. Essa é a pregação do Evangelho. O Evangelho não é comida e nem bebida, mas é gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Por isso eu deixo para você essa palavra e que ela possa verdadeiramente fazer uma grande diferença em sua, em minha, em nossa vida. Em nome de Jesus. Eu quero que você que ouviu essa mensagem, deseja voltar para a presença de Deus, você faça essa oração comigo agora para a glória de Deus. Repita comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, a partir de hoje eu estou voltando para a sua presença. Eu desisto de pensar e viver como aquele que se afasta de ti. E hoje eu retorno para fazer aquilo que é agradável aos teus olhos. Eu estou me reconciliando através desta palavra e voltando para a sua vontade, para o seu plano. Coloca as mãos sobre a tua cabeça, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, essa pessoa que orou, entregando a sua vida ao Senhor, esta pregação que continua falando ao coração do teu povo, nós te agradecemos, colocamos em tuas mãos. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Que esta palavra continue sendo ministrada ao coração de todos que ouviram e a todos os que vão, Deus, ó Pai, receber essa mensagem em suas casas, em suas vidas. Muito obrigado por essa grande oportunidade, que essas vidas sejam curadas e abençoadas e que as suas mãos continuem nos derramando graça, força e entendimento do Senhor, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. E graças ao Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo. Você que reconciliou, continue firme na presença do Senhor. Que esta palavra continue falando com seu coração. Em nome de Jesus. Um forte abraço e que essa palavra vai continuar alcançando vidas em nome de Jesus. Fiquem com Deus e a paz.